Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Lá em Gálatas 5:4, ele fala assim: separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Esse versículo, ele está falando daqueles que procuram se justificar por obras da lei, andar correto, de acordo com os mandamentos de Deus, como se isso realmente fosse o caminho da salvação. Mas uma ovelha de Cristo, ela jamais voltará a ser porca. Uma vez que ela recebeu nova vida, foi transformada por Cristo, uma vez que ela se tornou filha de Deus, não volta mais atrás. Então uma pessoa pode até cair no sentido de cair em pecado, perder a comunhão com Deus. O que vai acontecer com ela? Ela vai perder a comunhão, não vai perder a salvação. Ela vai perder a comunhão, ela vai começar a viver de uma maneira miserável, vai ficar muito triste, porque o Espírito Santo que habita nela será entristecido caso ela tenha cometido algum pecado. Então ela deve confessar o seu pecado e voltar a ter comunhão com o Pai, mediante a leitura da palavra, a oração e tudo mais. Então isso aí não implica em perda de salvação, não implica em perda de vida eterna, porque senão nem seria eterna essa vida, né? Mas você tem também aqueles que professam crer em Jesus, mas nunca foram lavados pelo sangue do Cordeiro, nunca receberam vida, nunca nasceram de novo. Um caso desses está lá em Atos, aquele Simão, o mago, lá fala que creu até o próprio Simão, nas palavras de Filipe, e foi batizado. Então, Simão foi acrescentado à casa de Deus, mas não ao corpo de Cristo, porque o batismo, ele coloca você na casa de Deus, na casa da profissão cristã, aqueles que professam ser cristãos. Mas isso não significa salvação. Tanto é que Simão logo ele mostra a verdadeira face, né? Ele tinha só interesse em ganhar dinheiro. Ele queria comprar o poder do Espírito Santo para fazer as suas mágicas de uma maneira mais impressiva, mais impressionante do que ele fazia antes com seus truques. Então ali era um homem que entrou no círculo da confissão cristã, na casa de Deus, sem nunca ter nascido de novo. Então, quando um homem assim abandona essa profissão cristã, esse professar das coisas de Deus, ele é um apóstata, ele demonstra ser um apóstata, ele conheceu a verdade e abandonou a verdade, mas nunca essa verdade entrou no seu coração. Agora, isso é diferente de alguém que perde a comunhão com Deus, né? Então, é outra coisa. O apóstata nunca creu realmente. Agora, aqui nesse capítulo nesse capítulo que nós lemos aqui, ele vai falar de Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eu particularmente acredito que entregar a Satanás era uma ação que só podia ser feita pelos apóstolos. E como a gente aprende lá de 1 Coríntios 5, daquele homem que estava dormindo com a madrasta, e Paulo fala que ele fosse excluído da comunhão, não excluído da igreja, da salvação, ou qualquer coisa assim, mas da comunhão com os irmãos. Com esse nem ainda comais, né, ele fala. Aquele homem depois se arrepende, pelo que a gente lê em 2 Coríntios, era um homem que realmente creu em Cristo, mas caiu em pecado. Então, o que Paulo estava determinando para ele seria a morte. Ele morreria. Ele morreria. Por quê? Porque isso é o que se chama de pecado para a morte. Quando um crente em Cristo, ele cai num pecado grave, e ele permanece, né, pecando de uma maneira grave, Deus não pode mais deixar ele aqui na terra como um testemunho
porque ele só vai envergonhar o testemunho de Deus. Então ele prefere recolher esse crente. Em 1 Coríntios capítulo 11, é mencionado isso quando fala da ceia do Senhor, e Paulo completa o seu pensamento dizendo assim: por isso há entre vós muitos que dormem, né? muitos que enfermos e muitos que dormem. O que significava isso? A falta de cuidado no seu testemunho cristão fazia com que eles ficassem sujeitos a doenças e à morte. A morte, que morte? Morte por causa de estar dando um péssimo testemunho aqui na terra para Deus. Então, esse é o pecado para a morte, né? Eu creio também que foi o caso de Ananias e Safira, aqueles dois que mentiram, aquele casal que mentiu ao Espírito Santo, e então eles foram mortos. Na presença de Pedro, eles foram mortos. Então a alma estava salva, mas a vida estava perdida. Perderam a oportunidade de continuar vivendo aqui na terra, mas estavam salvos. Eu entendo que eles eram pessoas salvas, porque Deus não iria se ocupar com o incrédulo, mas ele se ocupa com aquele que crê e professa crer no Senhor Jesus e que está dando um mau testemunho. Então ele vai determinar até a cessação da vida dessa pessoa na terra. Apenas os apóstolos tinham esse poder de entregar a Satanás, como fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, o que estava em pecado. Nenhum de nós pode fazer isso, entregar uma pessoa a Satanás. Isso nenhum cristão tem esse poder. Os apóstolos tinham esse poder. E é o que ele vai falar aqui no versículo 20 de 1 Timóteo capítulo 1. Entre esses, no versículo 19, ele fala: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então ele está, na verdade, falando de duas pessoas que provavelmente fossem crentes verdadeiros, mas naufragaram na sua fé, naufragaram no seu testemunho, estavam em pecado, estavam talvez propagando má doutrina, então não era do interesse do Senhor mantê-los aqui na terra. Então por isso que o apóstolo os entrega a Satanás. Para quê? Para a destruição da carne, como fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, ou seja, para a morte, para não atrapalharem mais o testemunho. Mas eu creio que essa é uma ação que Deus permite que seja feita entre os seus filhos, e não entre os incrédulos, porque o incrédulo já é incrédulo, não tem, o Senhor quer salvar o incrédulo, ele não quer matar o incrédulo, ele quer que o incrédulo seja salvo. Então é uma diferença grande aqui entre uma pessoa incrédula em pecado, com falta de comunhão com Deus, e uma pessoa crente em pecado, porque esse agora tem vida, ele tem responsabilidade de dar um bom testemunho. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.